Graças e paz, amados, tudo bem? Trazer uma palavra aqui hoje aos nossos corações, palavra falando a respeito do processo que todos nós precisamos entender e precisamos ter que passar, né? Primeiro ponto, vou falar em cima da gente estar se colocando como intercessor, né? Não desista quando você começa a interceder pela vida de alguém. Muitas das vezes, muitas coisas vão te levantar para você desistir, para você parar, para você se entristecer, né? Vai começar a ter um conflito muitas das vezes entre a sua alma, entre o seu espírito, a sua carne, né? Nós somos corpo, alma e espírito. Então o inimigo quer atacar muito as nossas emoções. E com certeza usar pessoas que nós amamos, as pessoas mais próximas, né, para nos entristecer. E se você não vigiar, se você não estiver alinhado ali em sintonia com o seu espírito, o espírito com a sua alma, né, o nosso espírito que é ministrado pelo Espírito Santo de Deus, não estiver alinhado com a sua alma, você vai começar a liberar palavras também, a agir também, né, de forma que desagrada o Senhor, e que você mesmo começa a entrar no auto-julgamento e você mesmo começa a criar barreiras para continuar intercedendo. Então, assim, quando você se posiciona como intercessor, quando você entra numa batalha espiritual, né, o primeiro passo que nós devemos dar é consagrarmos, santificar e vigiar, né? Eu quero dizer que essa palavra é uma palavra que Deus está falando fortemente ao meu coração nesses dias, né? Porque quando a guerra começa, quando você se coloca como intercessor, você tem que entrar realmente coberto pelo sangue de Jesus, no jejum, na oração, né? E sabendo que a vitória é certa sempre em Cristo Jesus. E outro ponto, consertar a tua casa, não só a tenda aqui espiritual, amém? Em primeiro lugar, o altar, que somos nós, tem que ser consertado, tem que estar posicionado, tem que estar vigilante, mas também nossos lares, cobrir, né? Cobrir os nossos cônjuges, os nossos filhos, os nossos pais, os nossos irmãos, né? Cobrir a sua família, cobrir aqueles que te cercam, cobrir tudo que é seu e que é de Deus, né? Entrega na mão do Senhor e fala: Pai, cobre, porque quando você se posiciona na intercessão, na oração por alguém, você tem que se posicionar com estratégia e em cima e declarando a palavra, né? Declarando a palavra. O Senhor tem falado muito isso no meu coração esses dias. Declare quando você estiver orando a minha palavra. Fecha as brechas, levanta os escudos, ministra a salvação, ministra a libertação, declarando a minha palavra, mas levando essa pessoa também pela qual você está intercedendo a entender que ela precisa ter um posicionamento, como todos nós, né? Sempre precisamos nos posicionar em arrependimento, precisamos nos posicionar em consagração. Então, assim, porque se não houver um posicionamento, você está pagando um preço ali, você está jejuando, você está tomando sobre si um jugo que muitas das vezes não é seu, né? Não é seu, né? O intercessor, ele entra na brecha pela pessoa, mas a pessoa, ela tem que ter esse entendimento, né? Algumas experiências que eu já passei até com a família também, e que, né, os meus pais e eu ministramos sobre algumas pessoas. Nós passamos algumas experiências assim, de orar pela libertação, a pessoa chegar lá, às vezes, né, com castas, com legiões, e ser ministrada, e ser orientada, mas não ter um posicionamento. Então, assim, não adianta, a pessoa tem que querer.
Se a pessoa não quiser, é como uma pessoa que é um dependente químico. Não adianta você querer pela pessoa. A experiência é individual, a salvação é individual, o relacionamento que o Abba quer ter com cada um de nós é individual, né? Então ele precisa ter um posicionamento. Precisamos nos posicionar diariamente, né, em obediência. Eu não me excluo disso, né, porque a palavra eu sempre gosto de repetir: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Sempre existem coisas no nosso eu que precisa ser confessada, que precisamos falar: Senhor, por que eu sou tão crítica às vezes? Por que eu sou tão isso, tão aquilo? Pai, me perdoa, me cobre, né? Confessar, muda isso em mim, dá-me um coração igual ao teu, enche-me de ti. Eu sem a tua presença, eu sem o teu caráter, eu sem os teus atributos, tua bondade, sem o teu amor. Vem com teu batismo de amor, vem com teu fogo, Senhor. Por quê? Precisamos entender que precisa ter um posicionamento e um arrependimento. Por mais que eu saiba que tem pessoas tremendas, abençoadas, homens, mulheres de Deus, que eu fiquei assim, às vezes eu estava na madrugada aí no Twitter, uma pessoa que tem milhões de seguidores, né? Não estou comentando aqui, irmãos, não é para mim soberbecer, mas é para vocês entenderem. Foi lá e me seguiu, e eu fui seguir de volta, e Deus começou a usar a vida dele tremendamente para ministrar sobre a minha vida, em cima de algo que eu precisava muito estar sendo ministrada, mas porque eu estava me posicionando diante do Pai, e o Pai tocou aquela vida para me cobrir, para ministrar sobre mim também. Então assim, é assim que Deus faz. Mas nós precisamos nos posicionar quando nós estamos entrando numa guerra. Vou orar por fulano, por ciclano. Não deixe de orar, não desista, seja seu esposo, seu noivo, seja seu irmão, quem for, qualquer pessoa que o Senhor tenha colocado, seja seus colegas de trabalho, aquelas pessoas que te cercam. Primeiro ponto, você tem que saber que quando Deus te chama para ser um instrumento, muitas das vezes aquelas pessoas, justamente aquelas pessoas, vão ser as pessoas que vão te atacar, né? Foi o que eu ministrei no dia 1º de janeiro. Jesus falou: filha, olha aí em João 14, 15 e 16, leiam. Filha, eu fui crucificado, eu fui rejeitado. Crucifica, amada, por pessoas que eu amei a ponto de dar a vida. Filha, é o servo maior do que o seu Senhor? Então, meus amados, né? Eu não estou falando que nós, né? Porque nós estamos debaixo dessa graça e graças a Deus por Jesus, pelo seu amor, pelo seu sangue, porque essas vidas, quando são libertas, passam a nos amar também no amor de Cristo. Mas antes disso, é uma batalha muito acirrada. Então, que eu te oriento a buscar, né, se revestir. Lá em Neemias, né? Neemias estava lá tapando os muros, tapando as brechas, erguendo os muros. Então, erga os muros, primeiro na sua casa, na sua família. Deus tem falado fortemente isso comigo. Levanta o altar ali, verdadeiramente, primeiro em você, alarga a tua tenda, se enche da minha presença, né? Eu estou falando aqui para a sua vida também. Se enche de mim, mas transborde também, mas sem esperar nada em troca. A palavra fala: de graça recebei, de graça dai. Muitas das vezes você não vai ter amor e você não vai ter sorrisos e abraços. Muito pelo contrário. Mas nem por isso você vai deixar de fazer. Porque a nossa porção, a minha porção, a tua porção é o Senhor.
Amém? E que as nossas emoções, os nossos corações estejam guardados nele, para que a gente possa agir também da maneira que ele quer que a gente venha agir, com amor, com sabedoria, não sendo conivente com nenhum pecado. Outro detalhe, né? Muitas das vezes o profeta, todos os profetas que você for procurar aqui na palavra, a grande maioria deles, eles não eram queridos, não. Poucos queriam bem os profetas. João Batista, coitado João Batista, coitado não, abençoado e tá lá na glória, no lugar de honra, mas cabeça cortada. Jesus crucificado. Então, assim, eu não estou falando que nós vamos ser um mártir, não, porque o Senhor, Ele também quer que a gente se doe, sim. Isso que o Senhor também tem ministrado na minha vida. Se revista antes de entrar em qualquer batalha, em qualquer guerra. Se revista, entre com sabedoria. Leve a pessoa a entender que precisa ter um posicionamento também, porque não depende só do intercessor, depende da pessoa também ter um posicionamento de querer, mesmo que a batalha esteja muito acirrada espiritualmente. Mas se a pessoa não se posicionar, nós como intercessores não temos muito a fazer. Só o Espírito Santo de Deus para ministrar essa pessoa, né, em se posicionar. Mas aqui a palavra nos afirma, né? Eu ia ler aqui o Romanos 6. Vou ler o 22. Mas agora, libertados do pecado e perfeitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, falar aqui, o salário do pecado é a morte. Então, estou falando já para pessoas aqui que já são, né, do reino da luz, que já estão se posicionando como intercessores, que já estão orando pelas suas famílias, pelos seus amigos, já são soldados de Cristo ali, mas essas pessoas precisam entender, nós precisamos entender que o salário do pecado é a morte espiritual, ok? Então é o ataque que muitas das vezes vem e a gente não está preparado. Se não estiver com o muro erguido e com as brechas todas fechadas. Seja para Deus não existe, não tem pecadinho nem pecadão, não é nem para Deus não existe. Faz separação entre nós e Deus. A palavra fala, o véu que separava já não separa mais, né? A luz que outrora estava apagada, agora está brilhando. Cada dia ela brilha mais na minha vida e na tua vida. Mas a única coisa que pode nos separar é a falta de confissão de pecado diante do Pai e aplicar o sangue, fechar as brechas e a consagração, amém? Através do sangue de Cristo, porque o véu que separava não separa. Nós mesmos, nossos pecados nos separam e nos afastam do Senhor. Ele jamais, o amor dele é incondicional, ele jamais se afastaria de mim e de você. Aí aqui mais para frente, Romanos 8, que eu gosto muito de Romanos 8, né? Um livro que eu oriento assim, todo cristão a ler Romanos, eu amo. Porquanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Vê que há uma condição. Agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. É possível que eu e você confessemos Jesus, sejamos salvos,
né? É possível que eu e você não tenhamos mais nenhuma condenação, estamos em Cristo Jesus, mas não andar segundo a carne, mas segundo ao Espírito. Quantas vezes o Espírito vem ministrar sobre a minha vida, sobre a tua vida, algo, e o Espírito Santo de Deus, né? Eu sou muito tagarela quando eu vou orar, eu procuro, assim, quando eu tô falando com alguém, eu sou muito tagarela mesmo, mas quando eu vou orar, eu aprendi a orar, a falar e a ouvir, porque o Espírito, ele quer falar comigo, com você, e a todo instante, não só quando estamos orando, mas ter essa sensibilidade. Por isso que Paulo fala orar sem cessar no Espírito, né? Porque você vai ter essa sensibilidade, por mais que você não esteja se posicionando para orar, para declarar a palavra, orando ali, profetizando, mas você constantemente ter essa conexão, né? Essa frequência no Espírito com o Senhor, com o Espírito Santo, e ouvi-lo. Não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não faz no seu braço, naquilo que você acha que é, mas você faz segundo o Espírito. Amém? Aí aqui mais pra frente fala, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. A lei do Espírito de vida, a graça em Cristo Jesus, né? A lei do Espírito de vida. O Senhor, ele veio, ele enviou o seu Filho Jesus e ele ficou aqui conosco através do Espírito Santo. Isso é lindo, isso é tremendo. É lindo. Ele nos livrou da lei do pecado e da morte. Qual que era a lei do pecado e da morte? O Velho Testamento fala lei do pecado e da morte. Era aquela lei que você, quando pecava, tinha que fazer um sacrifício para que sangue fosse derramado e os seus pecados fossem lavados, perdoados. Mas aqui fala, depois da vinda do nosso amado, do nosso Jesus, do nosso Deus, ele mesmo se fez carne, habitou entre nós. Ele se deu ali na cruz, depois da vinda dele, do derramar do sangue dele, do sacrifício dele ali. Nós somos livres da lei do pecado e da morte. Você não precisa pagar nenhum preço. Amém? Mas tem que ter uma confissão, mas tem que ter um posicionar, mas tem que ter um ouvir, tem que ter um andar, não segundo a carne, mas segundo o Espírito. E Deus está falando isso comigo, porque muitas das vezes nós somos ferro e fogo. Somos como Pedro, a gente quer chegar lá, o soldado veio para atacar Jesus, Pedrão foi lá já com a espada, é o quê? Vem cá que eu vou cortar a tua orelha. E Jesus foi lá, colocou a orelha do soldado de volta. Mas Pedro, a atitude dele foi na carne. Aparentemente foi algo que defensivo, né? Foi ali para defender Jesus Cristo. Aparentemente foi algo bom assim, né? Mas Jesus falou: não, Pedrão, vamos colar aqui de volta, deixa eu colar. Cirurgia plástica ali que Jesus fez, né? Eu não vim para trazer isso, eu vim para trazer restauração. Quantas vezes a gente quer a vingança, a gente quer o agir na carne, quantas vezes? E o Senhor fala: não é assim meu agir, filha. Para com isso. E muitas das vezes, né, nós temos temperamentos e temperamentos. Só que o sangue que tem que correr na minha veia e na tua veia é o sangue de Jesus. É o fruto do Espírito, é a mansidão, é a temperança, é o domínio próprio. E quando a nossa carne começa a gritar muito, é hora de mortificar ela, né? Quando você está querendo muito se defender, é hora de falar: não, Senhor, oh Deus,
Ah, se fosse a velha Leia, eu ia fazer isso, ia fazer aquilo e aquilo outro. Aí depois fala, não, Deus, não, 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 não. Não vou fazer nada, não. O que eu vou fazer, Senhor, é entregar na tua mão. Porque o Senhor é a minha honra. Porque o Senhor é a minha justiça. Porque o Senhor é o meu caráter. Então, amados, que eu e você possamos aprender cada dia mais, né? Se posicionar dessa forma. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. E aqui mais no versículo 10, Romanos 8 ainda fala: e se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, será morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em nós habita. Que lindo, que tremendo! Se Cristo está em nós, o nosso corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, né? Porque a nossa carne, a nossa vontade é o que nos dá prazer. Fulano fez, eu vou fazer também. Aí fica se sentindo bem porque deu o troco. Mas isso aí é a natureza da carne. Fui agredido, pisou no meu calo, me deu um soco, mas menina, eu vou arrancar a cabeça fora. Não. Jesus fala, dê a outra face. Isso Jesus está falando comigo também, você pode ter certeza, viu? E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vos vivificará o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito que em vós habita. Amém? Então está falando, calma, calma, calma. Isso que você está passando, essa situação que você está vivendo, você está sentindo aí que tá se sentindo morto, né? Seu corpo, sua carne, você não está sentindo mais prazer nas coisas aqui desse mundo. Você está morto para as coisas desse mundo, mas espiritualmente você está vivificado. Mas aqui fala que o corpo também vai ser vivificado, amém? Então significa o quê? Que o Senhor tem bênção, que o Senhor tem vitória, sim. Eu durante muito tempo falo, eu não gosto de pregação que só fala de vitória, de prosperidade, mas não posso deixar de falar sobre vitória, sobre prosperidade, sobre saúde, sobre tudo de bom, porque o que o Pai tem é tudo de bom. Lógico que o foco não é esse, o foco é o relacionamento com Ele, o vivificar-se no Espírito, a mudança de atitude, de caráter, né? Se tem um jeito muito explosivo, agressivo, vou dar o troco, vou fazer, vai acontecer. Nada, não fazer nada, ficar quieto, calado. Ó, quem é tua honra, quem é o teu caráter? É Jesus. É isso que a gente tem que fazer. Amém? Então, que Deus te abençoe, que Ele ministre sobre a sua vida cada dia mais. E se você está entrando numa guerra e para orar por alguém, meu irmão, se prepare. Jejue constantemente, ore constantemente e vigie constantemente, principalmente as emoções, né? Porque começa a aflorar, começa a criar para o inimigo depois falar, olha lá, olha a brecha que ela deu. Nervosinha, explosiva, ó, atacando também, né? Não na forma correta, na oração, com a espada do Espírito, mas querendo usar a espada que Pedro usou. Não. Então que Deus abençoe, que a gente possa crescer espiritualmente em mansidão, em temperança, em domínio próprio, né? Guardar a nossa mente, as nossas emoções, porque quando você está guerreando por alguém e não se reveste, o inimigo começa a jogar setas na sua mente que você não tem nem... O povo olha assim para você, louco, ó louco.
Então, se revista em Cristo Jesus e não entre só em batalha nenhuma. Não entre só, não. Chama alguém para estar em concordância com você, né? Jesus falou para andar sempre ali, né? Onde tem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então, não entre numa batalha só, numa guerra só. E, se possível, a pessoa que você vai interceder esteja ciente disso para se posicionar também em arrependimento, se posicionar também querendo, né? Agora, se é uma pessoa que você sabe que aquela pessoa é totalmente aversa a Cristo e você não tem você não tem essa abertura de conversar com essa pessoa sobre esse assunto, e você sente o Espírito Santo de Deus ministra, você tem que orar, você tem que interceder por aquela vida. Você intercede, se reveste, mas pede para Deus ir gerando na pessoa, né? Arrependimentos, fome e sede do Espírito Santo de se relacionar com o Senhor. E o Senhor vai fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Amém? E que possamos nos posicionar assim. E eu vou parar, porque senão eu não paro hoje. Só mais um detalhe. Que diremos, pois, a estas coisas? Versículo 31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Então, tá aí. A vitória é certa, mas o Senhor quer te dar estratégia, viu? Beijo.